Olá, amigos que nos acompanham aqui no YouTube da Seichonoye do Brasil. Em especial, vocês que acompanham todas as quartas-feiras, sempre às 20 horas, o estudo da coleção A Verdade da Vida com o preletor da sede internacional, Heitor Miyazaki. Estamos entrando no período de recesso e, como tradicionalmente acontece, o preletor Heitor Miyazaki ele irá continuar com a parte 1, a parte de perguntas e respostas. Então, você pode continuar a enviar as suas perguntas para o e-mail estudoaverdadedavida@sni.org.br. estudoaverdadedavida@sni.org.br. Na parte 2, como tradicionalmente também fazemos, nós iremos veicular o nosso podcast da Seichonoye do Brasil, o SNI Cast. São conteúdos especiais para que você possa conhecer e ouvir aqui no nosso canal do YouTube. Em breve, nós retornaremos então com o estudo ordinário, o estudo tradicional da coleção A Verdade da Vida com o preletor da sede internacional, Heitor Miyazaki. Até lá! Oração para receber a força divina. Sou filho de Deus. Isto significa que a vida de Deus fluiu para dentro de mim e se tornou minha vida. Por essa razão, dentro de mim se aloja a força curadora infinita de Deus. A vida universal de Deus não apenas se aloja em mim, mas brilha vigorosamente em meu interior. Muito obrigado, então vamos para mais uma aula 649 pelo YouTube 277. Então lembrando que as pessoas que quiserem fazer pergunta, 3 pontos importantes: idade, sexo e estado civil, ok? Então primeira pergunta: masculino, 32 anos, casado. Qual é a indicação de leitura e prática para a educação dos filhos? Minha esposa está grávida e queremos educar nosso filho nos ensinamentos da Seichonoye. O livro Pedagogia da Seichonoye, ela é bem abrangente, mas é bom educar a partir do momento que a criança está na barriga dela, não somente após que ela nasça. Digo isso porque a educação, segundo a Seichonoye, começa na barriga da mãe, ok? Então, e por que isso? Porque tudo o que a mãe pensa, sente, o filho capta estando na barriga da mãe. Então, filhos que recém-nascidos com um mês de vida ou alguns meses de vida, alguns dias de vida, recusa mamar no peito da mãe, é porque a mãe rejeitou esse filho, essa criança. Então, outro detalhe, outro exemplo, é aquele caso que aconteceu em Santos. Isso foi na década de 70. Uma mulher tinha uma filha de 9 anos que não falava. Então, quando ela começou a frequentar a Seichonoye, perguntaram a uma preletora, não lembro se é homem ou mulher, perguntou a ela se ela, quando estava grávida, ela ficou muito ressentida com alguém. E ela falou: sim, fiquei com a minha mãe. Então, como ela não queria conversar com a mãe, a filha também não falava com ninguém. Então, quando ela começou a praticar a oração do perdão para a mãe, de repente, momentos antes da janta, a filha falou: mãe, estou com fome. Pela primeira vez, ela falou essa frase, coisa que nunca tinha falado nada. Então, eu sugiro que o livro Guia para a Educação no Lar, que retrata bem essa parte de educação na barriga, depois nos primeiros dias depois que nasce. Tradicionalmente é muito importante porque eu vi isso no início da década de 60, 1960, 61, quando participei do seminário do jovem na academia de Biúna. Então me disseram que no Japão as princesas, quando estão grávidas, elas procuram sempre ler livros educativos, livros que falam sobre comportamento, uma paz interior, para que o filho que está no ventre dela possa já estar sendo educado dessa forma.
Outro fato importante é harmonia conjugal. Isso tudo é muito importante, que o casal tenha aquela harmonia. Então, lembrando aquele caso que eu citei no livro Conquista a Felicidade com Amor, a menina de 3 anos, as pernas eram voltadas para dentro. Então usava aparelho ortopédico, mas não corrigia, continuava com aquele problema. Então, quando eu orientei a mãe, eu disse, olha, as pernas simbolizam os pais, a perna direita simboliza você, a mãe. Então, se a perna direita está para dentro, a perna esquerda também está para dentro, significa que os pais estão sempre entrando em conflito, um vendo defeito no outro. Aí a mãe falou assim, é verdade, eu só fico vendo defeito no meu marido e o meu marido vendo defeito em mim. Então, isso é fácil de resolver. Chegando em casa, conversa com ele e fala o seguinte, vamos fazer um trato. Doravante, eu não verei mais defeito em você, você também não vê mais defeito em mim. E o marido concordou plenamente e então os dois começaram a se policiar para não ver o defeito no outro, e as pernas da menina, que com o aparelho ortopédico não estava sendo corrigido, ela ficou com as pernas normais e deixou de usar aparelho ortopédico. Então comece agora, mesmo que não tenha lido, mesmo que não tenha nascido, a fazer a oração para abençoar o filho. Faça você, faça a sua esposa, para o bebê que está na barriga, e ler 10 vezes, no mínimo 10 vezes, essa oração para abençoar o filho. Ter sempre ter em mente, mesmo antes, mesmo depois, quando nascer, então, ter os 5 desejos do ser humano em mente. Desejo de ser amado, de ser elogiado, ser reconhecido, de ser útil e ser livre, tá? Então, não descarregar, muitos pais que descarregam a raiva que guarda da infância, a raiva que guarda do pai, guarda da mãe, transmite para o filho, exatamente como se fosse uma vingança. Isso não é bom. Então, segunda pergunta. Feminino, 60 anos, casado. Participo e sigo os ensinamentos da Seicho Noe. Porém, minha esposa é de outra linha religiosa. O que fazer para ela entender a Seicho Noe, que é um caminho religioso muito bom? Olha, então agora mesmo comentei sobre os 5 desejos do ser humano: ser amado, ser elogiado, ser reconhecido, ser útil, ser livre. Então, quando uma pessoa quer impor, quer forçar, quer que a outra pessoa faça na marra, como diz na gíria, isso não é bom, porque ela está perdendo aquele estado de liberdade. Então é importante agir com sabedoria. Por exemplo, se você colocar na porta do banheiro um preceito, ajuda muito. Pouco a pouco ela vai estando lá sentada no trono, vai não tendo nada que fazer, fica lendo, então devagar ela vai compreendendo tudo isso. Eu lembro que eu estava no cabeleireiro e a cabeleireira disse o seguinte: uma vez estava cortando o cabelo de uma pessoa, entrou um garotinho de 10 anos, ele começou a olhar para o preceito e falando, nossa, que bonito, né, tia, que bonito. Aí dia seguinte, novamente, o garotinho parou lá, começou a ler as palavras do dia. Que bonito, é muito bom. Então, cada dia ele entrava lá e ficava olhando. Então, essa senhora já estava acostumada. Aí um dia entrou e o menino sumiu. E o preceito também sumiu. O garoto pegou o preceito e levou para casa, que não queria perder aquelas palavras. Então, por isso que é importante fazer isso. E então esquecer um livro do lado no bidê, ou se não tiver bidê, algum lugar do lado do banheiro mesmo, como se você estivesse lendo. Pouco a pouco ela vai começar a folhear e vai ficar encantada e começa a seguir a Seicho Noe. Então não é impondo, forçando a seguir. Deixa que ela, lendo por livre e espontânea vontade, desejará seguir, desejará conhecer mais. A sua mudança é uma grande propaganda para que ela siga. Então, se você mudar, ela vai dizer, nossa, meu marido é outra pessoa depois que começou a participar da Seicho Noe. Aí mesmo que você não fale nada, ela vai ficar admirando pelo seu comportamento, pela sua atitude, que você é outra pessoa. E isso fará com que ela também comece a seguir. Eu lembro que aconteceu lá no estado de Goiás, divisa com Minas. Tinha uma senhora que ela era muito rica, era uma das mais ricas da cidade. E ninguém gostava dela porque era muito arrogante, muito antipática. Mas de repente mudou,
passou a ser simpático, humilde, agradável com todo mundo. Então, toda a população da cidade que conhecia essa senhora falou, mas se a Seichonoye fez aquela mulher que era chata, que nem gostava, ser outra pessoa, é sinal que a Seichonoye é bom. Então começaram a participar da Seichonoye. Então foi a grande propaganda da Seichonoye, foi a comportamento diferente. Eu lembro na empresa que eu trabalhei, onde me aposentei também, tinha um gerente que ele era tido como sujeito muito antipático, muito arrogante, e ninguém gostava dele. Aí ele começou a participar da Seichonoye e todo mundo notou a diferença, porque aquele homem carrancudo, sisudo, começou a sorrir, começou a falar mais dócil. Então foi uma propaganda também para a Seichonoye. Por isso que eu digo, a sua mudança é uma propaganda. Se você elogiá-la e ela vai ter a mesma vontade de fazer, de começar a participar da Seichonoye. Meu marido me elogiou, isso ele nunca fez isso. Então ela começa a fazer uma análise de antes e depois que você começou a participar da Seichonoye. E se você sorrir sempre que falar com ela, ela pensará, meu marido agora é outra pessoa, é muito agradável, muito simpático, então eu vou seguir a Seichonoye. Terceira pergunta, masculino, 73 anos, casado, diabético, cardíaco e hipertenso. Amputou 2 dedos do pé direito, internado no hospital há dias sem previsão de alta. O pé está com infecção. O que fazer para que esse corte se feche e volte à vida normal? Bom, eu comentei num CD, naquele tempo era fita cassete, Poder da Oração, acho que foi nessa palestra gravada, ou se foi numa outra, eu sei que eu comentei sobre um rapaz que estava de chinelo na academia de Biona, o pé esquerdo de chinelo e o pé direito com sapato. Então ele me parou na hora que eu estava para entrar para a sala de orientadores. Então ele disse, professor, olha aqui, por favor, eu não posso orientar agora, porque daqui 5 minutos eu vou começar a palestra. Mas eu vim de longe só para conversar com o senhor. Falei, mas se você falar rapidamente o que é, em 1 minuto eu te oriento o que é. Aí ele mostrou o pé esquerdo e falou, olha, 8 meses que eu não uso sapato. Essa ferida não cicatriza. E vendo que era pé esquerdo, eu falei, perdoe seu pai. Ele retrucou, mas como perdoar meu pai se meu pai morreu quando eu tinha 2 anos de idade? Mas você analisa depois que quando ele faleceu, no Natal, você era, comparando com seus amiguinhos, você era o único que não tinha pai. E você ficava triste porque todos os amigos seus tinham pai, estavam passeando com o pai, mas você não tinha o pai. Aí ele começou a chorar, ele disse o seguinte, eu muitas vezes xinguei meu pai porque ele não se dava bem com a mãe. Então eu cheguei muitas vezes a chamar meu pai de egoísta porque ele foi e me deixou sozinho. Então se você que fez essa pergunta, ou então se alguém fez a pergunta no lugar desse senhor, faça a meditação Shinsokan pela manhã, recapitulando o problema. É diabético, cardíaco, hipertenso. Amputou 2 dedos do pé direito. Então isso significa o quê? Que essa pessoa precisa trazer uma paz interior. Uma paz interior. Por isso que eu estou dizendo, praticar a meditação Shinsokan. Leia atentamente a explicação do livreto, aquele trechinho bem curto, do que é o Shinsokan. Leia atentamente para entender qual é o objetivo do Shinsokan. Siga o que é para nós, brasileiros, por exemplo, sentados sobre a cadeira, não sobre os pés. Então ali tem, no livreto antigo, mais antigo, tem a explicação para quem é japonês, para quem é descendente, sentado sobre os pés. Mas nós brasileiros não temos esse hábito, então faça sentado na cadeira. E quando for iniciar, antes de iniciar, leia uma oração do A Verdade em Orações. Ou seja, é um preparo mental, é um pré-aquecimento para você iniciar a meditação Shinsokan. E nesse aspecto você já vai entrar concentrado, porque o fato de dizer que ela faz 2 horas de Shinsokan,
Isso é muito relativo se esse Shinsokan é mais eficaz ou menos eficaz do que aquele que faz em 15 minutos. Às vezes a pessoa fica 2 horas, mas o pensamento só fica vago, um monte de pensamentos sobre o time de futebol, sobre a dívida, e não se concentrou exclusivamente na meditação Shinsokan. Por isso, aquela parte que diz, aqui é o oceano da infinita sabedoria de Deus, oceano da infinita sabedoria de Deus, há muitas pessoas que repetem 10, 15, 20 vezes, 30 vezes. Então, o objetivo do Shinsokan não é prática recitativa, é prática contemplativa, meditativa. Por isso, eu assisti o mestre em 1963 e 73. Quando o mestre fazia o Shinsokan, ele repetia essa parte 4 a 5 vezes só. Porque se você fica repetindo, não vai ter tempo para contemplar que é o objetivo principal da meditação Shinsokan. Porque você perdeu muito tempo repetindo, quando na verdade é prática contemplativa. Então repete 4, 5 vezes cada trecho, cada parte do oceano. Oceano da sabedoria, oceano da infinita sabedoria, oceano do infinito amor, oceano da infinita vida, oceano da infinita provisão, oceano da infinita alegria e oceano da infinita amor de Deus. Se você tiver o livro Conquista a Felicidade com Amor, tem uma mentalização que ali diz, é uma mentalização que eu juntei várias mentalizações que o mestre ensinou numa só. E ali, exatamente, que é o ponto principal da prática do Shinsokan, é quando você começa a inspirar o ar, sentindo que a infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior. Flui para o meu interior. E aí depois diz, pela infinita força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado. Então, fazendo uma analogia, dá para perceber que, na verdade, é o mesmo fundamento da comunhão. Porque quando o padre dá a hóstia, põe na hóstia na boca da pessoa, o que ele fala? Corpo de Deus ou corpo de Cristo. Para a pessoa sentir que aquilo está ficando dentro da pessoa, é corpo de Deus. Ou seja, é a vida de Deus que está dentro de você. É essa vida perfeita, sagrada, sublime, amável, harmoniosa, eterna, indestrutível, imortal que está em você. É isso que você tem que contemplar. Que a sua vida é a vida perfeita de Deus. Ok? Então isso tudo vai mudar muito. E quem é diabético, é importante visitar o jazigo dos antepassados e lavar a superfície, levar flores. Não ore no cemitério, ore na sua casa, lendo a sutra sagrada Chuva de Néctar da Verdade. Orando em casa, se você não tiver oratório, coloque uma toalhinha branca e um copo d'água. Copo d'água, por quê? Porque diabético tem algum antepassado que está com sede. Eu não sei se você que fez a pergunta também já sonhou com água, sonhou que está com um copo d'água, na hora que vai agarrar o copo d'água para tomar, ela transforma-se em fogo. Por quê? Porque é miragem, não existe esse copo d'água. É ela que está projetando aquele copo com água, porque esse é o desejo que ela tem. Mas na verdade não existe. Então, você amputou, agora pergunta, você amputou os dedos, foi por causa da diabetes ou por causa de alguma infecção que teve que cortar? Então vamos ver, se foi por causa da diabetes, o mestre explica o seguinte: o solo representa Deus, porque se você joga uma semente no solo, ele germina, cresce e dá vida. E as pernas, a parte inferior, representa nossos antepassados. Se a parte inferior da nossa perna começa a entrar em putrefação, gangrena, ou tem que amputar por causa da diabetes, significa o quê? Que o solo que representa Deus não está vivificando nossos antepassados, porque nós estamos sendo displicentes em não orar para eles. Por isso que é importante ler a sutra para os antepassados. Se não foi por causa da diabetes, então, por exemplo, amputou por causa de um ferimento, então é porque guarda a bronca mágoa dos irmãos, cunhados, etc. Ok? Então, só perdoar. Pergunta número 4, masculino, 54 anos, solteiro. Minha tia
faleceu há 3 anos e agora, segundo as regras do cemitério, precisa exumar o corpo dela em um prazo de 30 dias, pois caso contrário ela vai para o ossário geral. Sou sobrinho dela e quem tem que fazer isso são os irmãos, filhos e pais dela. O problema é que ela não tem filhos e nem ninguém próximo além de mim e da minha irmã e mãe, que é a cunhada dela. O que posso fazer nesse caso? Agradeço a orientação. Faça como filho. Faça como filho. Se você estivesse na condição, na situação dela, você gostaria que alguém fizesse isso. Então, não é fingir que não viu e buscar outra alternativa. Aquilo que você gastar, com certeza a sua tia vai te ajudar a recuperar isso até mais ainda. Então, muitos casos de pessoas que deram atenção para os antepassados, receberam, prosperaram muito. Elas fizeram uma ajuda, um túmulo mais requintado, mais caprichado, gastou naquela parte, mas depois veio a compensação. Né? Aquele caso, exemplo da Sônia Varga, lá da Bahia, ela contou, estava na Bahia, na Academia da Bahia, e ela contou que foi visitar o túmulo do pai, mas não tinha mais túmulo porque fazia 49 anos que o pai havia falecido. E os restos mortais do pai foi para o ossário. Então ela falou, o que eu faço? Eu falei, faça oração perpétua. E a oração perpétua, na verdade, ela é barata, apesar de ser em torno de R$2.000, não lembro quanto que é mais ou menos. Então faça o seguinte cálculo, se você mandar fazer uma missa em qualquer igreja, seja católica, seja budista, seja qualquer forma, verifique quanto que o pastor, ou padre, ou reverendo vão cobrar cada missa. Se for na igreja católica, será que o padre vai cobrar quanto? No mínimo 100, 30? Será que algum padre vai fazer por R$10 cada missa? Aí você fala, eu quero 5 por dia, mas eu quero o ano todo 5 por dia. Aí o padre falou, não, por R$5 não faz, mas que seja R$1 por dia, vai. E no final do ano, depois de 365 dias vezes 5, você vai pagar 1.825. Então, se fosse R$1, você ia gastar 1.825, ou seja, próxima oração perpétua. Só que, ano que vem, daqui 10 anos, daqui 20 anos, daqui 50 anos, vai continuar recebendo 5 missas por dia. Então, sai muito mais barato, ok? Então, o que você gastar, sua tia vai retribuir com certeza. Feminino, 5. Pergunta número 5, 41 anos, casado. Minha filha tem 3 meses de vida e começou a manifestar um quadro de convulsões. Os médicos não encontraram nada. Conseguimos controlar as convulsões com remédios, mas por períodos curtos. Logo começa tudo outra vez. Também tem questão de hipotonia. O que fazer? Bom, esses 2 quadros já demonstram claro que existe um conflito dos pais, mesmo que não seja briga verbais ou briga física, mentalmente eles estão sempre discordando um do outro e muitas vezes fica até com raiva, ressentido. É isso que causa esse tipo de situação. Esse choque emocional dos pais gera convulsões. Então, lembrando um caso que está num dos livros do mestre, um senhor que estava separado da esposa, a esposa tinha casado com outro homem, estava no outro estado, em outra província no Japão, e a filha tinha convulsões. Ele começou a participar da Seichonoye, e a menina foi melhorando, aí ele mandou um telegrama, uma carta para a ex-esposa dizendo, olha, a nossa filha melhorou muito, as convulsões começaram a diminuir, porque eu comecei a participar da Seichonoye. Comece a participar aí onde você mora. E ela começou a participar, aí sumiu totalmente as convulsões da menina. Só que ele é aquele velho problema. Resolveu o problema, começa a abandonar, não começa a mais participar, que é o que aconteceu com ele. Aí voltaram as convulsões. E por outro lado, a mãe também foi se distanciando da Seichonoye. Então ele voltou para a Seichonoye, aí a menina começou a melhorar outra vez. Então, se está bom, por que sai? Continua onde está. Então, por isso que vocês pais precisam viver com mais compreensão, menos tensão, falar e ouvir o outro. Quem deseja que o outro, que o cônjuge, ouça
ele ou ela também precisa ouvir o cônjuge. Não é só exigir que ele ouça, que o outro ou outra ouça, mas se ele não for a mesma coisa, não sendo um bom ouvinte, outro também vai fazer a mesma coisa. Então a convulsão dos filhos é choque emocional. Então é como se fossem duas nuvens, entra em atrito e cai o raio, isso que gera a convulsão. Você e o seu marido precisam ler lições para o cotidiano. Converse com ele, não imponha, fala, olha, para o bem da nossa filha, se você ler, eu ler também, e nós entendemos, a nossa filha vai melhorar. Então combine com seu esposo, que não adianta não ficar culpando, ouvir atentamente o outro, ser atencioso para com todas as pessoas, coisas e fatos, e sempre agradecer, não dormir ressentido um com o outro. Se acontecer isso, já começa a fazer a oração do perdão, e de forma que a hipotonia também é uma coisa decorrente que dá uma tensão nos músculos, porque existe uma tensão do casal, essa tensão mental que faz acontecer isso. Então, leia a Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade, na cabeceira da menina, todos os dias. Cada dia um lê. Então, o dia que você... E ao mesmo tempo que for ler, inicie pela revelação divina da grande harmonia. Reconcilia-te com todas as coisas da terra. E depois, a chuva de néctar. Mas, como precisam ler para os antepassados, então faça o seguinte, faça um trato. Um dia você lê na cabeceira da sua filha, e o seu esposo lê para os antepassados. No outro dia, seu esposo lê para os antepassados, para sua filha, e você vai ler para os antepassados. Então, alterne cada dia, um dia que vai fazer. Ok? E pode ser no mesmo horário que você estiver fazendo a suta para a sua filha, e o seu marido fazer para os antepassados. E no dia seguinte troca, o antepassado fica com você e o marido lê para a cabeceira da sua filha. Então a mesma suta que você vai ler para os antepassados, leia na cabeceira da filha. Ok? E no dia seguinte alterne e tudo vai começar a melhorar. Vamos para a pergunta número 6. Feminino, 18 anos, solteira. Comecei a estudar a Seichonen agora e gostaria de entender o que é ilusão. Então, eu vou te responder fazendo uma pergunta. Qual é o sinônimo de ilusão? Iludida. A pessoa está iludida. Ela está equivocada, está enganada. É nesse sentido que a forma como ela pensa não é condizente com a verdade de Deus, com a verdade da vida. Então, veja aquele caso que aconteceu em Portugal. Vou recapitular para que as pessoas tenham uma compreensão melhor. Terminada a palestra em Lisboa, uma senhora veio conversar comigo, então ela disse, aquilo que o senhor falou me emocionou muito, ainda estou emocionada. E ela contou a vida dela, que aos 3 anos o pai mudou para Angola, porque separou da mãe, e ela ficou com a mãe, mas a mãe sempre xingando, vagabunda, prostituta, do que essa boja. Então, e ela teve 3 casamentos fracassados. Aí eu comentei para ela o seguinte, o que a sua mãe falou não é a verdade. A verdade eu vou falar para você agora. Feche os olhos e repita o que eu vou falar. Repita, eu sou filha de Deus. Ela, eu. Eu falei, fale por sílaba. Eu sou filha de Deus. Mas é verdade o que o senhor está falando? Você acredita em Jesus Cristo? Claro, sou católica, apostólica, romana. E qual oração que Jesus Cristo ensinou? Não foi Pai Nosso que está no céu? Então analise a frase. Pai Nosso. Ele não falou Pai de Jesus. Ele não falou meu Pai. É Pai Nosso. Todos nós somos filhos de Deus. Ele falou, é verdade. Sou filha de Deus. Então agora repete, sou filha de Deus. Aí ela conseguiu falar, eu sou filha de Deus. E cada vez que ela falava, parecia que estava tirando 50 toneladas das costas dela. Sou amável, sou hermosa, sou amável, sou harmoniosa, sou amável, sou harmoniosa, sou bondosa, sou compreensiva. E começou a repetir, repetiu 5 vezes. Quando eu olhei para o rosto dela, aquela senhora que parecia uma sexagenária, mas ela só tinha a minha idade, 48 anos por aí. Ela aparentava ter quase 70. Tão envelhecida que estava o rosto dela. E quando eu olhei para o rosto dela, perguntei para ela, você tem um espelho na sua bolsa?
Falou, não, não tenho. Então, saindo daqui, procura um espelho, porque as suas rugas, aquele rosto de envelhecido, se tornou-se jovial. E o seu olho direito, que estava com hemorragia, está branquinho agora. Então, se não encontrar um espelho, para não pensar que eu estou enganando, que eu estou fazendo jogo de palavras, pare ao lado de um carro e veja no retrovisor, para você ver com os próprios olhos como é que está assim. Então, tudo aquilo que a mãe falava, ela acreditava que também que era filho de pecador, que era filho do pecado, fruto do pecado. Mas quando ela ouviu, você é filha de Deus, ela falou, é verdade o que o senhor está falando? Olha a distorção, não de Jesus Cristo, mas dos seguidores que distorceram, que não fizeram uma interpretação equivocada. Pai nosso que está no céu, Deus é nosso Pai. Nós somos filhos de Deus. E lendo o Evangelho de São Mateus, Cristo falou várias vezes, teu pai que te vem em seguida dará recompensa, teu pai, vosso Pai. Então nós somos filhos de Deus. Terminada a palestra, então ela veio falar comigo e contou tudo isso. E a vida toda sempre ouvindo o xingamento da mãe, vagabunda, sem vergonha, prostituta, outras coisas mais. Teve 3 casamentos fracassados, tinha um filho excepcional, e então essa foi a vida, esse foi o sofrimento dela, porque ela estava iludida, ela estava carregando a ilusão, pensando, acreditando que era filha do pecado, fruto do pecado, e não filha de Deus. Tanto assim que ela não conseguiu falar filha de Deus, quando eu falei para repetir filha de Deus. Então ela questionou, mas é verdade o que o senhor está falando? Então, uma verdade tão clara, tão simples, que está no Pai Nosso, ela não tinha parado para pensar. Então, por isso que aconteceu isso, porque a verdade liberta. Pergunta número 7, masculino, 20 anos, solteiro. Para mim é muito difícil acreditar que a matéria não existe. O que devo fazer? Você lembra o que aconteceu? Você tem 20 anos, né? Lembra o que aconteceu quando, há 22 anos? Há 22 anos, 2 anos antes de você nascer, onde você estava? Estava no hospital. E você, quando sua mãe estava grávida de você, naquele período de 9 meses, você ia para o ventre da sua mãe, voltava, voltava, mas o seu corpinho estava lá no ventre da sua mãe. Mas você saía, voltava, porque ali era o seu corpinho que estava em formação. E por onde que você entrava? Como é que você fazia para entrar no corpo, no ventre da sua mãe e sair também? Tinha alguma porta? Não. Então, da mesma forma, quando sua mãe está fazendo a suta para os antepassados, começa a fazer para os antepassados, ela não abre a porta, não abre a janela, mas os antepassados estão presentes. Por onde que eles entram? Para eles, a parede, a matéria é vazia, eles atravessam as paredes. Tá? Tem um Paulo Coelho, nosso amigo Paulo Coelho, pretor, quando ele participou pela primeira vez da atividade Seixonoye, foi em Mogi das Cruzes e eu estava lá para fazer a palestra. Ele tem, certo, uma evidência muito forte. Então ele falou para a mãe, estou vendo muitos espíritos atravessando a parede. E eles disseram que estão autorizados a participar dessa palestra. Então o anjo superior desses espíritos falou, vocês estão liberados para ir lá para a Terra assistir a palestra lá do pretor Heitor Miyazaki. Então eles entraram atravessando a parede. Por quê? Para eles a matéria é vazio, é nada, não existe. Não é existência real. A existência real para quem está nesse mundo das 3 dimensões. Mas o dia que nós retornarmos para o mundo espiritual, então também a matéria inexiste, porque também nós iremos atravessar a parede. Um artista famoso da década de 40, 50, chamado Rodolfo Valentino, ele começou a mencionar tudo o que estava acontecendo, o que estava passando no mundo espiritual. E mandava essa mensagem para a esposa, e ela psicografava. Aí um dia ele mencionou que estava na calçada, e ele estava andando na calçada, e quando viu um grupo de pessoas indo na direção dele. Aí ele pensou, nossa, vai me derrubar. Ele atravessou do outro lado e não caiu. Aí uma mulher disse, nossa, eu senti um frio agora. Eram 5 ou 6 pessoas.
ele atravessou no meio e saiu do outro lado. Foi aí que ele começou a compreender, entender que ele era espírito. E o espírito, para o espírito a matéria não existe. O corpo carnal, embora pareça sólido, na verdade é vazio. Como diz a sutra budista, Hanya Shingo, matéria é nada, é vazio. Então, olhando para o lado do quem está no mundo espiritual, para ele é vazio, não tem uma existência real. Para nós, segurando, agarrando a coisa sólida, parece que existe porque nós estamos sentindo na mão. Mas isso é para quem está no mundo das 3 dimensões, esse mundo da material, que é um mundo sólido. Mas, na verdade, ela não é existência real. Vai chegar um momento que você vai despir o seu corpo carnal, e aí o corpo carnal vai entrar em decomposição e você volta para o mundo espiritual. Aí realmente nós vamos entender que na realidade nós somos espírito, nós não somos eternamente corpo carnal. O corpo carnal tem uma certa durabilidade, vive algum período e depois volta para o mundo de onde ela veio. E assim é que funciona, ok? Então, completando 9 meses, você estava na barriga da sua mãe, até então você ia, voltava e voltava. Quando chegou a 9 meses, praticamente você já se instalou mais, raramente saía da barriga da sua mãe. Assim é que é a regra, a lei do mundo espiritual. Quando vai chegando cada vez mais próximo, então já não tem mais aquela liberdade de sair do ventre para ir para outro lugar. Porque de repente pode acontecer de ter que nascer, então você precisa estar presente. Então, matéria não existe, a matéria não é existência sólida. Por isso que a matéria é nada, é vazio. Pergunta número 8, feminino, 60 anos, divorciada. Gostaria de encontrar um novo amor a quem gostaria de me dedicar e fazer feliz. Percebo que o tempo está passando e talvez não seja mais possível. O que devo fazer? Olha, entre no Google, escreva assim, idosos com 90 anos casando. E clica lá na imagem. Você vai ver muitos idosos com 90 anos. Tem alguns casando com uma pessoa bem mais nova, para ser a idade de ser neto. Tem alguns que dois estão na mesma faixa etária. E isso tudo significa que, se eles com 90 anos conseguiram encontrar a alma gêmea, encontrar o parceiro, você também pode. Apenas você tem que, primeiro, o que atrai? Para que o outro atraia, para que o outro se sinta atraído por você, você não pode ficar de cara feia, carrancuda, porque isso repele. Carrancudo repele, o sorriso atrai. A fruta também, quando amadurece, fica vermelha, é atraente, então ela atrai. Então, como se dissesse, pode vir aqui, pode vir comer, porque aqui está, já estou pronto, porque pronto para servir. É isso que funciona. E ao rosto também, uma pessoa que é simpática, que é agradável, e todo mundo fica cativado pela simpatia da pessoa, ela vai atrair. Então, faça o quê? Assim que acordar, na hora de escovar os dentes, fique 10 minutos na frente do espelho. E você vai repetir: sou filha de Deus, sou amável, sou harmoniosa, sou alegre, sou feliz. Mas sorrindo: sou filha de Deus, sou amável, sou harmoniosa, sou alegre, sou feliz. Repete 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos. Aparentemente é uma coisa boba, mas o seu rosto, você praticando, não fala nada para suas amigas, suas colegas. Algumas pessoas vão dizer para você: nossa, você está diferente. O que você está fazendo? Você fez maquiagem? Você fez plástica? Não. Mudei minha mente. E você vai ver como isso vai acontecer. Então, esse é um detalhe. Então, não carregar mau humor, carregar o sorriso. E ao acordar, repete isso: sou filho de Deus, sou amável, sou harmoniosa, sou alegre, sou feliz. E detalhe, fale sorrindo. E outro fato fundamental: assim como você entra no restaurante, você pede o que você quer, da forma que você quer. Então, como que você quer que ele seja? Você tem direito de pedir, você tem o livre-arbítrio. Então, escreva os 15 itens de como você deseja que ele seja. Faz a letra grande, cole do lado da cabeceira. Antes de dormir, leia os 15 itens
Ah, mas já decorei. Não faz mal, leia outra vez. Imagine uma pessoa com todas aquelas qualidades e você andando, saindo junto, comendo pipoca, assistindo filme, já morando junto. Tá? Mas se ele for viúvo, um detalhe. Verdade da Vida 38, página 117, ou então o livro Namoro, Maternidade, Namoro, Casamento e Maternidade. Ali tem uma explicação para os viúvos que vão casar pela segunda vez. É importante que peça a autorização para a pessoa com quem teve problema. Outro detalhe, você é divorciada, então você precisa perdoar do fundo do coração o seu ex-marido. Pratique 40 vezes por dia. Enquanto não perdoar, aquilo impede você conseguir. Da mesma forma, pessoas que não perdoaram, pessoa com quem trabalhou, fica difícil conseguir um novo emprego. Então, da mesma forma, você que já conviveu com uma pessoa maritalmente e não perdoaram, também não vai aparecer uma outra pessoa adequada. Então, não é somente seguir aquilo que eu falei, mentalizar, mas também é importante perdoar o seu ex-marido. Ok? Muito obrigado, que Deus abençoe todos. Inicie 2025 com um despertar de novas possibilidades. Adquira as Palavras de Luz 2025, preceitos diários, e presenteie aqueles que você ama com a energia transformadora que este ano reserva. A cada manhã, ao virar a página, você abre portas para uma nova jornada de inspiração e crescimento. Deixe que as palavras preencham seu lar e seu local de trabalho, criando um ambiente de paz e otimismo, onde a alegria flui naturalmente. Logo ao amanhecer, as mensagens de luz e positividade tocam profundamente o seu coração, irradiando as bênçãos de Deus em todos os aspectos do seu dia. Disponíveis nos formatos de parede e de mesa, as Palavras de Luz 2025, preceitos diários, oferecem mais do que palavras, elas trazem uma conexão diária com a essência divina. Por décadas, essas palavras têm sido uma força poderosa, ampliando a presença da Seichonoye e impactando vidas em todo o Brasil. Vários relatos confirmam que ao expor as palavras de luz, o equilíbrio e a harmonia se tornam companheiros constantes na jornada diária. Adquira as suas Palavras de Luz 2025, preceitos diários em nossa livraria virtual, livraria.sni.org.br ou pelo WhatsApp 11 50 74 4180. Você também pode encontrá-las em uma de nossas sedes espalhadas por todo o Brasil. Consulte o endereço mais próximo em sni.org.br/onde encontrar. Palavras de Luz 2025, preceitos diários. Um presente para transformar o seu ano e o daqueles que você mais estima. Muito obrigado! Como saber se estou tomando a decisão certa? Olá, querido ouvinte do podcast da Seichonoye. Muito obrigado por sua presença, muito obrigado por ouvir o nosso podcast. Meu nome é Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto, eu sou o preletor da Seichonoye. Hoje eu vou utilizar aqui alguns livros, textos muito interessantes. Eu vou utilizar o Todos Podem Ter Sucesso, também Você Será Salvo Infalivelmente e o livro Minhas Orações. Muito bem, então vamos ali ao nosso tema, como saber se estou tomando a decisão certa. Olha, quem nunca passou por isso? E sempre nós vamos passar por uma situação dessa, não é verdade? Como é que eu sei se eu estou tomando a decisão certa? Em primeiro lugar, eu queria que vocês fizessem comigo aqui uma pequena reflexão
pensando justamente o que está escrito na página 33 do livro Você Será Salvo Infalivelmente. As pessoas, em geral, acham que na vida nada acontece conforme os seus desejos e se conformam com isso. Então, muitas vezes a gente pensa, não é, que o que nós estamos vivendo hoje, o que nós estamos vivendo ou que nós iremos viver no futuro, não tem relação com a nossa vida presente, ou com aquilo que pensamos, com aquilo que desejamos, ou conforme os nossos desejos. Mas, na verdade, a gente aprende na Seichonoye, isso foi um grande salto que deu na minha vida, que justamente o futuro pertence a mim e o presente também pertence a mim, ou seja, eu vou criar o meu futuro, eu vou criar o meu presente a partir daquilo que eu penso, daquilo que eu acredito. Não é uma tarefa fácil nós mudarmos o nosso pensamento, não é algo fácil, porque eu não estou dizendo só em mudar o pensamento, estou dizendo e falando a respeito de mudar pensamentos e sentimentos e, obviamente, hábitos também. Ou seja, eu sou aquilo que eu penso e sou aquilo que eu estou habituado a fazer, habituado a pensar. Para mudar um hábito, é preciso muito esforço. Então, em primeiro lugar, você tem que pensar o seguinte: o que eu penso sobre mim mesmo? Qual é a visão que eu tenho de mim? Será que eu deixo as coisas que passaram no meu passado influenciarem demasiadamente o meu presente? Ou seja, eu criei um conceito de mim mesmo e acabo levando este conceito em todas as minhas atividades. Então não é preciso temer. Eu também, quando tinha lá os meus 20 anos de idade, que eu conheci a Seichonoye, cheio de temores, cheio de complexos, cheio de dúvidas. Mas a partir do momento que eu comecei a praticar os ensinamentos da Seichonoye, essas dúvidas foram se tornando cada vez menores. E naturalmente, através dos estudos, da prática e de algumas coisas importantes que eu vou falar com vocês agora, com certeza você vai tirar da sua frente essa dúvida, que é a dúvida inicial justamente do nosso tema agora, como saber se estou tomando a decisão certa. Primeiro, então, se a gente pensa que somos nós que estamos tomando a decisão, está funcionando aí o nosso ego, não é? Ou seja, eu. E o ego é limitado, ele é pequeno, ou seja, como eu me enxergo, é como eu vou, de repente, conduzir a minha própria vida. Se eu me enxergo pequeno, cheio de dúvidas, com problemas, ou tive uma infância ruim, etc., assim eu me enxergo. Então, obviamente, eu vou acreditar mesmo, né, que não vou tomar decisões corretas, porque sou eu que estou tomando a decisão. Como é que eu sei se eu vou para o caminho A ou se eu vou para o caminho B? Se eu sigo em frente ou se eu vou para trás? Porque eu acho que sou eu que estou decidindo as coisas. Mas quando eu me entrego a Deus ou me integro, não é, à grande vida do universo e busco esta sabedoria de Deus que está no universo e está dentro de mim, então com toda certeza eu naturalmente começo a ser direcionado para o caminho correto da vida. Eu não estou nem dizendo para o caminho que eu desejo, eu estou dizendo justamente para o caminho correto da vida. Vou te dar um exemplo. Quando eu estava chegando na Seichonoye, eu cursava zootecnia na universidade, na Unesp, a Unesp de Botucatu. Eu estava já indo para o 3º ano, muito insatisfeito com a faculdade, mas vivi bons momentos, tenho amigos desse período da minha vida até hoje, e sem coragem de começar uma vida nova. Eu queria largar a faculdade, mas como é que eu vou largar uma faculdade já indo para o 3º ano e começar tudo de novo, etc. Bom, conheci a Seichonoye justamente nesse período, apresentado pelo meu pai. Li os livros da Seichonoye, comecei a fazer as práticas do ensinamento da Seichonoye e me deu coragem, então, de realmente deixar a faculdade. Uma das práticas que eu mais fazia, isso é uma coisa muito natural minha, está justamente no livro Todos Podem Ter Sucesso, na página 115. O capítulo, inclusive, diz prosperar à vontade. E o professor que escreve o livro, que é o Katsumi Tokuhisa, ele escreve este livro já citando uma parte do livro A Verdade da Vida, volume 37. Faça todos os dias algo em benefício dos outros. Só esta parte que se presta para o bem dos outros é a parte viva da sua vida. A parte da vida que não se presta para o bem dos outros é vida morta. Olha só o que ele fala.
E eu sempre já praticava isso no meu dia a dia, é uma coisa que está dentro de mim, de beneficiar o próximo, não é? E eu comecei, então, a ajudar, quando eu voltei para São Paulo, deixei Botucatu, voltei para São Paulo, ajudar na Associação dos Jovens da Seitio no Ie, e trabalhava incansavelmente para ajudar o próximo a partir dos próprios ensinamentos da Seitio no Ie, divulgando revistas, preparando reuniões, ajudando a fazer seminários, eventos, etc. e tal. E aí aconteceram coisas impressionantes na minha vida. Eu não sabia o que eu queria fazer no meu futuro. Mas, naturalmente, eu fui sendo levado a circunstâncias impressionantes. Por exemplo, no meu primeiro emprego, quando uma pessoa ligou para a casa da minha mãe e disse que um banco muito conhecido na época, estava recrutando pessoas, estava contratando pessoas para trabalhar na área de seguros. E eu fiz um teste e fui aprovado nesse teste. E justamente eu, que era uma pessoa retraída, cheia de limitações, com medos, etc. e tal, comecei a trabalhar numa área que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Me dei super bem, fui muito bem acolhido no banco por grandes amigos que fiz lá. E aí um dia, eu ainda procurando o que eu vou fazer, e aí meditando e orando, eu encontro com o preletor José Koichi Aizawa, que hoje mora no Japão. Ele trabalhava na sede central da Seitio no Ie do Brasil, aqui em São Paulo, e encontrei com ele na sede. Ele veio na minha direção, olhou para mim e disse assim: olha, você deveria se tornar professor, educador, você tem muito jeito de professor. E aquilo me tocou tão profundamente que parecia que estava lá já dentro de mim, parecia não, né? Estava lá dentro de mim, que fez com que eu simplesmente dissesse para ele: puxa, boa ideia. E aí estudei, fiz cursinho. Na hora de fazer o cursinho, meus pais já não me pagavam as contas, né? Então eu consegui um emprego assim impressionante, que durante 3 meses de trabalho eu consegui pagar o cursinho do ano inteiro e entrei na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, na USP, e estudei pedagogia. Veja só que interessante. Olha, é como se eu dissesse para vocês assim, eu fui praticamente levado a esse caminho. E foi assim também com o meu primeiro emprego dentro de uma escola, e foi assim também dentro da minha carreira profissional como educador, até chegar então hoje onde eu estou, trabalhando diretamente para a Seitio no Ie. Então, meus amigos, minhas amigas, com toda certeza, se você entregar a sua vida à grande vida do universo que é Deus, pedindo sua orientação, e olha só, fica aí porque no finalzinho nós vamos usar o livro Minhas Orações e fazer uma oração que você pode repetir quantas vezes você quiser, e eu tenho certeza absoluta que você vai se sintonizar com Deus, com a sabedoria e com o amor do universo, e esta sabedoria e este amor vai conduzir você a realmente o seu êxito. Então a pergunta que a gente deveria fazer é: como saber se estou tomando a decisão certa? Não, não é nenhuma pergunta, é uma afirmação, né? Eu sei que Deus que está dentro do meu interior está tomando a decisão certa. Pois bem, esses livros que eu falei para vocês estão aí disponíveis na livraria da Seitio no Ie, no site da livraria da Seitio no Ie, que é o livrariasni.org.br, tá bom? Nós vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouquinho eu volto para falar um pouquinho mais como saber se estou tomando a decisão certa. Você quer descobrir mais sobre a meditação Shinsokan? O mais novo lançamento da Seitio no Ie vai te ajudar a conhecer melhor essa prática tão fundamental em nosso dia a dia, que vai te levar a descobrir o seu tesouro interior e manifestar o ser divino que você é. Esse é o livro Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus, com a história da meditação, explicações detalhadas, guias práticos e relatos de experiência. É uma leitura ideal para qualquer um que busque uma vida mais feliz. Adquira já o seu em nossa livraria virtual www.livrariasni.org.br.
O link também está na descrição deste podcast. Muito obrigado. Pois bem, voltamos agora depois deste intervalo e como eu falei para você no finalzinho, nós vamos fazer uma oração, tá bom? Aguarde aí. E quero convidar você a participar das nossas atividades, das nossas reuniões. Você pode pegar informações no site da Seite Onoye, que é o sni.org.br. Nós temos também a livraria.sni.org.br. E lembrando que eu estou utilizando o livro Você Será Salvo Infalivelmente, Todos Podem Ter Sucesso e Minhas Orações. Então vamos lá. Aliás, no livro Você Será Salvo Infalivelmente, tem uma passagem que o professor escreve, né? O professor é o Toshiyuki Fujiwara. Ele escreve: estude com seriedade os ensinamentos da Seite Onoye, com certeza sua vida se tornará alegre, repleta de esperança. Então, estude com seriedade os ensinamentos da Seite Onoye e com certeza sua vida se tornará alegre e repleta de esperança. E eu concordo com ele porque, como eu falei para vocês na primeira parte da nossa conversa, de fato, eu estudei com seriedade os ensinamentos da Seite Onoye, coloquei em prática e naturalmente eu comecei a ser levado ao caminho que me conduziu até então à educação. E aí fiz vários projetos na área de educação, transito bem em todas as instâncias da educação. A Seite Onoye me convidou, depois de bastante tempo que eu atuava como profissional na área de educação em escolas, a desenvolver a área de educação da Seite Onoye junto com grandiosos preletores que fizeram parte da nossa equipe na época. E hoje estou aqui conversando com vocês justamente de um tema que me é muito caro, não é? Ou seja, eu vivi isso que eu estou falando para vocês. Eu sou testemunha de que se você colocar o ensinamento em prática, você com certeza vai ser direcionado a um caminho justamente de grande êxito. O professor, então, justamente Katsumi Tokuhisa, no livro Todos Podem Ter Sucesso, ou Todos Podem Ter Êxito, você pode escolher, né, a palavra êxito também, porque ele usa, né? Ele diz que uma das condições para alguém, então, conseguir um bom êxito é ter clara visão. Ou seja, aqui eu não estou discutindo com você, eu vou ter sucesso ou não vou ter sucesso. A gente já superou isso, concorda? Não, vamos superar isso aí, vai. A ideia é, se eu estou indo para o caminho certo, não estou indo para o caminho certo, será que eu estou tomando a decisão certa, se eu não estou tomando a decisão certa? Vamos superar isso e acreditar. Eu estou sendo orientado por Deus, Deus é que me orienta e o meu caminho é traçado pela sabedoria e pelo amor de Deus. Tem que pensar assim. Então o que você tem que fazer agora é desenvolver uma visão. Ele escreve até que o termo visão tem vários significados, mas ele usa, né? Ele diz, eu uso no sentido de imagem do futuro. Tendo visão do próprio trabalho e também de si próprio. Veja só, do próprio trabalho e de si próprio. Marcos, eu não sei qual é o trabalho. Eu também não sabia. Então, o que eu fazia? Eu criava uma imagem de mim mesmo. Então, tendo uma imagem de si próprio, e aí a mente vai trabalhar de forma a perseguir esta visão e, consequentemente, levando ao encontro dessa visão. Então, tem gente que tem claramente o que vai fazer na vida. Minha esposa, desde que eu acho que nasceu, já sabia que ia ser educadora também. Professora, era o grande sonho dela. Ela já realizou isso já com 18 anos de idade, ela já estava em escola. E eu não. Então, para ela, era tranquilo. Ela já se enxergava naquilo. Ela tinha já uma visão dela própria. Ela é Seite Onoye. E eu desenvolvi isso já mais tardiamente, com meus 20 anos de idade. Eu não sabia o que eu queria fazer, então o que eu fazia? Justamente aquilo que eu falei para vocês. Eu colocava dentro de mim a ideia de que eu deveria chegar em algum lugar, chegaria em algum lugar, teria êxito nesse lugar, não sabia onde era esse lugar, mas põe em prática o quê? O benefício aos outros, né? Ou seja, beneficiar os outros, que é justamente o que o professor Masaharu Taniguchi escreve, que esta é a parte viva nossa. É a parte que não presta, né, para o bem dos outros, é vida morta. Então, vida viva é a parte que beneficia o próximo. Mas como é que eu vou beneficiar o próximo? Ora,
Desde uma atitude muito simples, como varrer uma calçada dos seus vizinhos, desde uma atitude muito simples de sorrir e dar um bom dia, ajudar uma pessoa cedendo o seu lugar num ônibus ou num metrô, fazendo qualquer coisa que beneficie o próximo. Às vezes a gente se esquece que a gente faz isso no dia a dia e não valoriza, mas você deve valorizar e fazer isso de forma natural, não como uma ideia de que eu estou fazendo uma troca, né? Eu vou fazer isso porque assim Deus vai me ouvir. Não é nada disso. Deus já te ouve, está dentro de você. Você é filho de Deus. Então, a ideia é realmente fazer com que as coisas fluam de forma natural e você age naturalmente, ou seja, ajudando o próximo de forma natural. Então, esta é a visão que você vai criar de si próprio. Uma visão que você vai olhar e vai dizer, eu tenho capacidade infinita, eu posso, eu consigo, porque eu sou filho de Deus. Eu tenho capacidade infinita, eu posso, eu consigo, porque eu sou filha de Deus. Então você vai pensando desta forma, que como filho de Deus que é, como filha de Deus que é, merece ser feliz. Diga para si próprio, eu mereço ser feliz, eu mereço ser feliz. Eu tenho a felicidade já em minhas mãos. Eu mereço toda essa felicidade. Você vai visualizando isso, que é justamente o que o professor Tokuhisa escreve na página 13 deste livro, que é a imagem que você está fazendo de si próprio, ou seja, a visão que você tem de si próprio, não é? Ele diz, idealizar um sonho é idealizar uma visão de futuro e isto tem o mesmo significado. Visão, então, seria o quê? Uma imagem do futuro que nós desenhamos em nossa mente. Então, portanto, aí é como o destino da nossa vida. Ele vai explicando dessa forma. Tá? Então, se aqueles que desenvolvem seu próprio empreendimento, né, têm clara visão do que fazer dos próprios negócios, né, e mantiverem então firme esta visão, passam eles próprios, né, a se mobilizar na direção dessa visão e acabam alcançando seu objetivo. Então eu volto a dizer, se você não tem uma visão clara do que você vai fazer no futuro, do que você deseja, ou seja, eu não sei que decisão tomar, ok, eu não sei que curso fazer, eu não sei se eu continuo nessa cidade, se eu não continuo nessa cidade, eu não sei se eu caso ou não caso, bom, aí já é outro caso, né? Eu estou em dúvida, ok, então você vai se colocar em posição de oração e realizar a oração, inclusive, que eu vou aqui fazer com vocês. Agora, obviamente, veja que interessante, o passo, não digo inicial, mas um passo paralelo é você criar uma própria autoimagem. Mas veja, eu não estou falando de autoestima, tá? Eu estou falando de desenvolvimento de autoconfiança. No próprio livro Você Será Salvo Infalivelmente, o preletor Fujiwara, ele vai dizer justamente o seguinte, fé é autoconfiança. Quem tem fé tem autoconfiança. Quando a gente perde a paz do espírito, significa que nos falta fé. Mas na linguagem do professor Fujiwara, significa que falta a autoconfiança. Veja que interessante, ele diz, falta fé. Mas o que é fé? É autoconfiança. Então, se a minha autoimagem não está boa, se eu não estou acreditando em mim mesmo, ou se eu não acredito em Deus, falta em mim autoconfiança, porque Deus é poder absoluto. Ele está aí já para te atender com a sua infinita sabedoria e seu amor. Agora, você não está confiando em si próprio, não sei porquê, e talvez acreditando que esse Deus maravilhoso não vai acolher você e não vai te proteger e te orientar, tá bom? Então eu gostaria que você, nesse momento, concentrasse a sua mente para nós realizarmos uma oração, como eu disse para você, que está no livro Minhas Orações, na página 130, que é justamente para receber ideias de Deus. No fundo, significa para sintonizarmos com Deus. Feche os olhos e siga as palavras desta oração. Deus tem sempre as melhores ideias. Ó Deus, fazei com que eu realize tudo conforme vossos planos. Dai-me aquilo que julgardes conveniente. Orientai-me com vossa sabedoria para que eu corresponda ao máximo à vossa vontade.
Utilizai-me para manifestar vossa glória. Colocai-me onde desejais. Tornai-me útil para realizar vossos planos. Estou em vossas mãos. Girai-me como uma roda para o lado que desejais. Não desejo viver conforme minha vontade. Eu desejo viver conforme a vossa vontade. Ó Deus, orientai-me hoje também com vossa sabedoria. Fazei-me conhecer a vossa vontade. Que o vosso pensamento seja meu pensamento. Que o vosso amor seja meu amor. E que eu seja instrumento para realizar a vossa vontade. Ó Deus, tornai-me altamente inspirado para que hoje também eu possa viver segundo a vossa orientação. Permiti-me captar vossas ideias e aplicá-las no meu cotidiano. Vamos repetir esta oração durante algumas vezes no nosso dia e com certeza você será guiado, orientado pela sabedoria e pelo amor de Deus. Isso deu certo para a minha vida e eu tenho certeza que dará certo para você também. Então agora eu vou pedir para você que avalie o nosso podcast, se você gostou, claro, com 5 estrelas, para que o programa então apareça mais e mais nas buscas. Quero também então que você compartilhe aí com seus amigos, as pessoas que você gosta. Tenho certeza que eles vão se interessar não só por este podcast, mas por todos os podcasts maravilhosos que a Seite ONE tem gravado. E claro, convidar você a seguir a gente nas nossas redes sociais, assim você vai acompanhando os próximos lançamentos, acesse o nosso portal, encontre aí uma associação local, uma reunião mais próxima de você. Quero agradecer a você, aqui me despeço com minhas reverências e meu muito obrigado. Você já imaginou a transformação que a alegria de servir pode trazer para a sua vida e para o mundo? No curso Mulheres de Deus, as líderes da Associação Pomba Branca da Seite ONE do Brasil se unem para uma jornada de transformação e propósito, onde cada mulher é capacitada a manifestar sua essência divina de filha de Deus. Neste curso, mergulharemos na essência da dedicação ao próximo e na força de liderar com propósito. A cada gesto, experimente como o ato de servir realizado com alegria ilumina caminhos, inspira gratidão e gera transformações profundas, tanto em você quanto na comunidade ao seu redor. Experiências imersivas aguardam você. Reconecte-se com sua verdadeira essência e participe de estudos profundos, práticas e cerimônias do ensinamento, vivências nos departamentos da organização, rodas de conversa, além de atividades reflexivas e interativas sobre sua trajetória como dirigente do Sagrado Movimento. Venha vivenciar a sublimidade de ser líder da Associação Pomba Branca da Seite ONE do Brasil. Participar do curso Mulheres de Deus é um divisor de águas em nossas vidas. Em 2 ou 3 dias, temos a oportunidade de fortalecer nossa fé. Emoções afloram, autorreflexões, autoconhecimento, grandes aprendizados. Cada curso é único e determinante para nos sentirmos mais capacitadas, mais convictas, mais determinadas a nos tornarmos líderes melhores e a certeza de sermos filhas de Deus, capazes de ajudar a muitas mulheres a manifestar sua luz e a alegria de Deus em sua vida. É extremamente prazeroso vermos líderes saindo do curso entusiasmadas, felizes e com um brilho no olhar. Muito obrigada! Liderar é mais que um papel, é uma missão divina. Deixe a sua luz brilhar. Inspire-se e inspire outras mulheres a descobrir a alegria de servir e viver a verdade no cotidiano. Em 2025,
As academias de treinamento espiritual da Seite Onoye do Brasil estarão de portas abertas. Venha viver essa experiência única. Inscreva-se agora no curso Mulheres de Deus e redescubra a alegria de servir. Nos dias 1 e 2 de fevereiro, Academia de Minas Gerais e Academia da Amazônia. De 7 a 9 de fevereiro, Academia de Biúna. Nos dias 15 e 16 de fevereiro, Academia de Curitiba e Academia de Goiás. 15 e 16 de março, Recife. 22 e 23 de março, Academia de Santa Tecla. 29 e 30 de março, Academia de Santa Fé. Garanta sua participação e transforme sua vida. Inscreva-se agora. Acesse www.sni.org.br/mulheres ou entre em contato pelo WhatsApp 11 50 14 2234 ou por e-mail pombabranca@sni.org.br. Mulheres de Deus, vivendo a alegria de servir, liderando com fé e inspirando gerações para um futuro de luz e transformação.